Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta, mais uma aula do nosso cursinho do IFMG à Prova. Meu nome é Lucas Pereira e a gente vai hoje abordar uma questão aí sobre a filósofa alemã radicada nos Estados Unidos, Hannah Arendt. Vamos ler então um trechinho do livro Origens do Totalitarismo. Esse livro foi publicado em 1951, ou seja, 6 anos, né, após o fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né, e ela vai abordar nesse livro os estados totalitários que emergiram ali na primeira metade do século XX. Né? Então, vamos lá. Essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Bom, então, ela está trabalhando aqui, abordando aqui, né, um processo que aconteceu ali na Alemanha nazista, né, então o nazismo na Alemanha, de segregação social, segregação de grupos, né, sociais e de grupos étnicos, como, por exemplo, os judeus, né, mas também vários outros grupos, por exemplo, ciganos, pessoas com deficiência, né? Hoje em dia a PCD, na época não era esse o nome, né? Mas hoje em dia a gente chama de PCD, as pessoas com deficiência e etc. Né? Até a população negra também foi perseguida. Ou seja, uma série de grupos, né? Uma série de pessoas que foram segregadas nos campos de concentração. Né? O CC aqui são os campos de concentração. Ora, tudo isso diz respeito a uma espécie de uma política de racismo de Estado. E essa política racista, ela é, de certa forma, o motor aí de uma política sobre a vida, né, que foi chamado aí na filosofia como biopolítica. De certa forma, a leitura de Hannah Arendt tem a ver com um processo em que o campo de concentração ele foi tomado como um lugar do extermínio. E o que é a biopolítica? Seria, de certa forma, um vínculo, a relação entre a vida e a política. Isso de maneira bem simples. Né? Então, são formas como a vida ela é incorporada, ela é colocada no centro do fazer político. De fato, Hannah Arendt não toca nesse conceito propriamente dito, nesse tema da biopolítica propriamente dito, mas neste livro, Origens do Totalitarismo, ela vai abordar de uma maneira muito clara, muito direta, né, esses modos como o Estado totalitário fez, né, conduziu uma política da vida e também uma política do extermínio. Porque o campo de concentração, né, é o lugar do extermínio. E, além disso, apesar de realmente não estar tão explícito assim na obra da Hannah Arendt, de certa forma, existe um traço aí dessa discussão na obra dela, quando ela vai pensar, né, o desenvolvimento desse Estado e o desenvolvimento, por exemplo, do trabalho como o símbolo dessa sociedade nazista, dessa sociedade que vai colocar o trabalho como aquele que vai salvar a humanidade. Então, é uma forma, na contemporaneidade, uma forma nova de colocar a vida a serviço da política, a vida a serviço do Estado. Bom, então vamos ver como é que o Enem pede para a gente desenvolver essa questão.
A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do. Então aqui, pronto, essa é a pergunta. Voltando aqui nessa discussão que a gente fez, a gente já percebe aqui que existe um processo de normalização, né, de naturalização do extermínio de pessoas que são segregadas. Então a gente já matou a questão, né? De certa forma, essa questão traz para a gente aí uma espécie de uma interpretação. É preciso, sim, conhecer um pouco da obra da Hannah Arendt, né? Mas a interpretação já eliminaria pelo menos 3 alternativas. Já eliminaria a B e a C e a letra E, né? Que elas estão equivocadas, não faz sentido com o texto. A gente poderia ficar na dúvida com o ideário nacional. Ora, o ideário nacional tem a ver com o nazismo, né? A gente sabe disso. Mas ele não tem a ver com essa legitimação das desigualdades sociais, né? Esse ideário nacional ele tem a ver com o processo mesmo de elevação da nação como símbolo, né? Do povo como o símbolo desse nacional. E esse povo é um só, é o povo alemão. Então, não é esse povo alemão, que é um só, ele não vai, na verdade, legitimar as desigualdades sociais. A opção nazista pela biopolítica é a opção do extermínio, né? E não de legitimar a desigualdade social. O pobre vai ficar pobre, né? O alemão vai ficar... Não, é o extermínio, né? E a partir e a segregação, né? Então, o que a questão nos traz, né, é exatamente uma noção, uma percepção de que existe na discussão contemporânea da biopolítica uma aproximação, né, do que Hannah Arendt fez naquele livro Origens do Totalitarismo, mesmo que ela não tenha de fato falado, né, explicitamente sobre biopolítica, mas há traços da discussão da biopolítica no trabalho da Hannah Arendt. Bom, é isso. Até a próxima. Um abraço.